E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Me chamo Renato Montanhar e hoje vamos falar um pouco sobre nossa disciplina de programação orientada a objeto em conjunto com o laboratório também, né, de programação orientada a objeto, tá? E pra gente começar o conteúdo teórico aí, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é orientação a objetos, né? E para que serve, né, a modelagem de sistemas e por aí vai. Então, vamos começar. Não, não, não. Aí, agora foi. Vamos olhar esse daqui. Esse aqui mesmo. Então, vamos lá. Pra gente falar sobre orientação a objetos, a gente tem que entender o que seria modelar um sistema, tá? Então a modelagem de sistema é meio que uma forma de você meio que documentar a estrutura e o comportamento de um sistema, beleza? E esses modelos se traduzem como... Esses modelos são como as coisas são construídas, tá? É tipo como se fosse um monte de peça de programação que você faz ter interação entre essas peças, você coloca de uma determinada disposição e a coisa toda funciona. Então, quanto mais peças, mais componentes de software você tiver num software, mais complexo esse software vai ser, tá? Mas assim, essas peças são o que a gente chama de modelo, tal. Mas o que seria um modelo? Um modelo é uma simplificação da realidade, tá? Modelos são esquemas gráficos que representam algum aspecto do sistema, da mesma forma que uma maquete de gesso ou uma madeira dá a ideia de um projeto, de um prédio ou de um carro. Então, da mesma forma que você visualiza uma maquete de um prédio e você consegue idealizar como o prédio vai ser quando ele for construído, é a ideia do que o modelo de software fala também, né? Como que vai ser o software funcionando, tá? Modelos traduzem duas características dos sistemas, tá? A sua estrutura e seu comportamento. Então a gente tem modelos estruturais, né, que representam como que os dados serão armazenados, como que as coisas vão ser dispostas dentro do nosso sistema. E o comportamento seria tudo que o sistema vai fazer, desde inserir um banco, se seria uma informação do banco de dados, fazer um processamento de algum dado que chegou via internet ou via serviço e por aí vai. Então a gente tem essas características aí no que diz respeito ao aos modelos dentro do sistema. É, Construímos modelos para dominar a complexidade do sistema, delimitar o escopo de um problema e ajudar a planejar as soluções. Então, quando a gente começou a idealizar, né, no mundo da programação, a gente começou a pensar em formas de programar, né, o paradigma orientado a objeto veio para tentar facilitar o entendimento do ser humano com relação a toda a complexidade. Então, assim, quanto mais próximo da realidade, né, for a ideia do sistema, melhor. Tá, então a gente conseguindo trazer um pouco da realidade aí, da forma como a gente visualiza as coisas, a gente consegue dominar um pouco mais a complexidade de um sistema. Quando a gente cria modelos também, a gente consegue delimitar um escopo. Então a gente consegue construir pequenos fragmentos de sistema, né? A gente fecha um escopo, ó, vou fazer um aqui, vai ser a funcionalidade referente a aluno. Então tudo que for de aluno eu faço nesse quadradinho. Ele vai conversar com sei lá, curso. E daí eu faço tudo que for de curso, eu faço nesse outro espaço aqui. E a partir daí, conforme eu vou fazendo todas essas pecinhas, chega uma hora eu interligo e faço uma coisa complexa. Então, para eu conseguir fazer essa coisa complexa, eu preciso quebrar essas coisas em pequenas coisinhas para, em conjunto, ser a funcionalidade de todo o sistema. Então, é por isso que a gente quebra a complexidade. A gente transforma tudo em pequenas coisinhas, vamos juntando essas pequenas coisas para tornar a coisa um pouco maior. Tá? E com isso a gente consegue planejar e organizar soluções. Né? Ah, vou fazer um objeto uma classe que representa uma solução específica, ou vou mexer num determinado método, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre como que a orientação objeto organiza as coisas. Então, assim, ele facilita um pouco a forma como a gente vai delimitar e planejar as soluções no sistema. Tá?
Características dos modelos. Cada modelo poderá ser ajustado para representar conjuntos de detalhes diferentes a fim de cumprir uma determinada perspectiva. Por exemplo, um modelo usado em uma reunião com o usuário pode esconder alguns detalhes que não são relevantes para uma determinada discussão. Os modelos devem ser relacionados à realidade, buscando as mesmas abrangências e limitações do que se deseja construir. Nenhum modelo cobre completamente todos os aspectos do sistema. Para que a notação seja simples para entendimento e ao mesmo tempo eficiente, cada modelo tem uma perspectiva de visualização bem particular. Os modelos abrangem um determinado ângulo do sistema de forma quase independente. Essa característica permite que os modelos possam ser estudados separadamente, né? Mantendo assim o seu interrelacionamento. Aqui a gente começa a falar algumas características sobre, a gente vai falar mais à frente, que é do termo encapsulamento, que é que para você utilizar utilizar alguma coisa, você não precisa saber como que essa coisa funciona no detalhe. Então toda essa coisa meio que esconde como ela funciona, porque você não precisa saber. Eu acho difícil, por exemplo, que você saiba profundamente os circuitos eletrônicos do seu celular. Você precisou estudar isso para você poder ligar seu celular? Para você poder conectar a internet, você precisou estudar toda a topologia da cidade de São Paulo, do Brasil inteiro, para você poder acessar a internet? Não. Então, assim, tudo isso foi escondido de você, bem entre aspas, tá? Foi escondido de você e você não precisa saber disso para poder utilizar. E é isso que o encapsulamento fala. O encapsulamento fala isso. Tipo assim, você pode construir um objeto e expor só um pedaço que a pessoa precisa, né? Que o programador vai utilizar. Só aquele pedaço específico para ele utilizar. Ele não precisa saber detalhes, né? Ele não precisa esconder, mostrar tudo que ele faz para o cara poder utilizar ele. Então, um modelo ele também tem isso. Ele só mostra o que a pessoa precisa saber. O que enfim, num dado contexto precisa ser conhecido, tá? E assim, aqui acho que em algum momento estava escrito que o modelo ele tem que ser coerente, né, com o problema, ser coerente com o que se deseja ser construído, mas não pode ser nada além disso. Não pode, por mais que às vezes a gente como programador tenha vontade de colocar mais conteúdo e mais coisas, a gente sempre tem que entender que o escopo de um projeto é um escopo bem delimitado e você tem que entender aquele escopo. Mas seria legal colocar um botão que fizesse isso e tal, mas não é o problema principal. Então você não pode aumentar muito o escopo das coisas na sua análise, porque isso gera muito trabalho e afeta um pouco a forma com que você, não posso explicar, a sua habilidade em análise. Então assim, sempre tenham cuidado com essa questão de colocar muitos recursos no sistema, porque o sistema veio para resolver um problema. E um problema é um contexto específico, você tem que atender aquele contexto específico, tá? Então é isso. Tá, então a gente tem a modelagem, a gente veio então falando sobre modelo, tá? Tem a modelagem orientada a objetos, né? A modelagem orientada a objetos. Então a gente tinha o modelo tradicional, que era focado em desenvolvimento de processos, que seria uma coisa mais linear, onde passo a passo, o processo passo 1, passo 2, passo 3, e assim a coisa linear sempre. Então era um código bem estranho, né? Porque não tinha uma estrutura, era sempre linear e era muito focado em processos. A paradigma orientado a objetos tem o foco no desenvolvimento de entidades que participam do processo. E essas entidades são o que a gente pode entender do mundo real também. Então, pessoas que daí, por exemplo, a gente pode ter um funcionário, um vendedor, um professor, um aluno no sistema, lugares, né? Sala, estoque, estante, prateleira, fatos, conta corrente, matrícula, pedido de compra, apólice de seguro. Entenda isso como entidades de um sistema, né? Então, por exemplo, matrícula, você vai ter o aluno que vai ser matriculado, a sala, a disciplina que ele vai ser. Então tem muitas informações atreladas a esses modelos. Então a orientação a objeto ele meio que pega essas entidades, né, e organiza de uma forma que fique mais próximo do que a gente entende aí no nosso mundo, né?
coisas, né? Livro, caminhão, fita VHS, computador. Então são exemplos de como que um sistema passou a ser trabalhado, né? Dentro do contexto do paradigma de orientação a objetos. Lembrando que nós temos linguagens que utilizam esse paradigma, tá? E tem linguagens que não utilizam. Então você tem que, até quando você for escolher a sua linguagem, você tem que entender qual é o paradigma que ela atende, se ela atende os dois e por aí vai. A gente vai utilizar na nossa disciplina o Java, que é como posso dizer, uma linguagem aí que a gente tem muito mercado aí para ela, e ela é orientada a objeto, tá? Então, vamos seguindo. Tá, modelagem orientada a objeto, exemplos. A figura mostra que podemos representar abstrações de elementos do mundo real no ambiente orientado a objetos. Essas representações têm relacionamento entre si, da mesma forma que o mundo real. Então, no mundo real a gente tem a casa, a gente tem uma pessoa chamada João, a gente tem o carro, a gente tem uma árvore. Daí no nosso modelo, a gente tem uma casa, né, que também no nosso sistema tinha algum sentido. João mora na casa do nosso sistema. Então a gente tem uma relação entre modelos aí. João dirige um carro. Entendeu? Daí tem essa árvore aí que está perdida da minha explicação. Aí pode dizer que o carro bate na árvore se a gente quiser continuar por explicação. Mas enfim, esse daí é só um exemplo, tá? A questão é que existem relações entre esses objetos. Mas um pouco mais à frente eu vou explicar o que seria o objeto aí nesse contexto. Mas assim, existem relações entre o mundo real e o mundo virtual, né? O mundo de desenvolvimento de software. Então, preste atenção nessa questão das relações, que um sistema é composto de objetos e relações entre esses objetos. Assim como a nossa vida cotidiana é um sistema. Eu acordo de manhã, tal, eu tenho que passar no metrô. Eu sei que para eu entrar no metrô eu preciso comprar um bilhete que precisa estar validado dentro do sistema do metrô. E eu tenho regras sociais que eu tenho que respeitar sistematicamente. Eu não posso entrar bêbado num transporte público, entendeu? Então assim, a gente não pode cometer crimes. Isso é um sistema, entendeu? Isso são limitações que tem e são várias condições que eu tenho que respeitar como cidadão. Então a gente consegue transpor toda essa ideia sistêmica também para o nosso software, tá? Vou falar um pouco sobre os benefícios da orientação a objeto. Reusabilidade. A orientação a objetos permite a reutilização de código produzido através de mecanismos de herança, polimorfismo, encapsulamento e modularização. Então você pode reaproveitar objetos. Lembra que eu falei para você que a gente vai construir pedaços de software que vai ser uma pecinha? Essa pecinha você pode tirar de um lugar e colocar em outro software, entendeu? Então assim, a ideia de reusabilidade é muito importante. No outro aspecto como é que fala? No outro paradigma a gente não tinha essa possibilidade de reutilizar. Extensibilidade e manutenção. Com o código do sistema em classes, né, que a gente vai explicar melhor o que é, possui tanto dados como funcionalidades, se torna simples para acrescentar novos recursos ao sistema e introduzir novas modificações, né, necessárias em um único lugar. Exemplo, se por alguma razão a lógica de matrícula de um aluno muda, por exemplo, eu vou ter uma classe específica de aluno que só naquele ponto eu vou precisar mexer e resolver o meu problema. Então você consegue, ganha facilidade para você fazer as alterações que um sistema pede, né? Por alguma razão ele pede e você vai conseguindo organizar as coisas em pequenas caixinhas e você só vai precisar mexer numa peça em vez de mexer num sistema inteiro. Aumento de qualidade, né? Sistemas de qualidade são os que foram desenvolvidos no prazo e no orçamento previstos e que atendem às expectativas do usuário. A melhoria da qualidade é possível pela maior participação do usuário na elaboração do sistema. Então, quando a gente começa, levando em conta que existe a questão da gente entender um sistema mais próximo da nossa realidade, a gente consegue traduzir o que às vezes o usuário pede em modelos, né? Então isso faz com que o usuário também tenha maior entendimento de como que o sistema vai funcionar e assim a gente consiga aumentar a qualidade. Além de organizar as coisas em classes, enfim, né, nesse modelo orientado a objetos, faz com que também seja mais fácil fazer testes automatizados, enfim, todo tipo de teste. Então isso também aumenta a qualidade. Benefícios econômicos, apoio ao planejamento e reaproveitamento de esforços. Então, como já disse, a gente
consegue planejar, né, de uma maneira mais tranquila, porque às vezes a gente já tem algumas coisas que dá para reaproveitar, a gente consegue idealizar como que uma classe é organizada, como que a gente monta uma estrutura, então a gente consegue planejar de uma maneira mais escopada, não sei se é essa palavra, mas assim, você consegue definir um limite, um escopo de atuação no seu planejamento, né, utilizando esse paradigma, e você reaproveita o que já foi feito. Então a grande magia da orientação a objeto é essa questão do reaproveitamento. Futuramente eu vou explicar para vocês que a orientação a objeto não resolve tudo, então você tem que não só estudar a orientação a objeto, mas saber utilizar a orientação a objeto. Para isso também, para quem quiser ter interesse aí em estudar, tem os design patterns, né, da orientação a objeto, que seriam os padrões design patterns, padrões de projetos que... Eita. Enfim, gente. Acontece, estamos em casa, é isso mesmo. Deve ser o vizinho. Padrões que meio que explicam a melhor forma de você utilizar os recursos de orientação a objeto, tá? Mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. Tá. Contextualizando o problema. O que leva um programador a mudar paradigma O que leva um programador a mudar do paradigma procedimental para um novo? A resposta está na complexidade crescente de sistemas e nas limitações da capacidade humana de compreensão de um sistema como um todo. Então, assim, um sistema complexo é igual a um conjunto grande e diversos de comportamentos tendo um longo ciclo de vida e muitos usuários dependendo dele. A complexidade está na quantidade e diversidade. Então, assim, a gente como programador, a gente sempre tem que pensar que a gente vai ter que resolver problemas enormes, né? Porque, enfim, as empresas às vezes se guiam em cima do nosso conhecimento como programador. Eu vou construir um sistema que vai controlar a frota dos caras lá do Uber, o sistema de recebimento de um banco, sabe? Então essas são coisas muito complexas. E é uma grande responsabilidade da gente ter esse tipo é uma responsabilidade muito grande. E é complexo, o contexto é complexo. Então, o que levaria uma pessoa a mudar o paradigma? É realmente achar o paradigma que facilite você construir coisas complexas. Entendeu? Então esse é o X da questão com relação à orientação a objeto. Você ter essa possibilidade de construir coisas complexas de uma maneira simples. Que é o quê? Ligando pequenos componentes para construir uma solução complexa e grande, né? Maior do que os pequenos componentes, tá? Tá, o que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de regras que estabelecem fronteiras e descrevem como resolver os problemas dentro dessas fronteiras. Então, é um conjunto de regras que fala assim, ó, para você resolver as coisas nesse contexto, tem essas regras, acabou. Os paradigmas influenciam nossa percepção, ajudam-nos a organizar e a coordenar a maneira como olhamos para o mundo. Então a gente, com o entendimento das regras de um dado contexto, a gente consegue analisar as coisas de uma maneira mais aderente àquelas regras. Então quando você estuda orientação a objeto, você começa a observar as coisas de uma maneira orientada a objeto. Então é isso que um paradigma é um conjunto de regras que te ajuda a resolver alguns problemas naquele contexto sobre aquelas fronteiras. E quando você estuda, você começa a observar as coisas baseando nessas regras, tá? Como assim? Programas organizados entre si, isso que já expliquei. Tá, agora falando sobre orientação a objeto. O que é, afinal, orientação a objeto? Gente, desculpa, a minha máquina tá rodando ali, mas enfim. É que eu queria fazer essa apresentação e... Enfim, ele já tá meio em cima, então vai ter que ser desse jeito, sem edição. Mas eu prometo que os próximos eu faço se eu achar que é necessário, né, fazer, eu faço com mais tempo. Tá, a programação orientada a objetos é uma forma de programação que se baseia na construção de classes e objetos, tá? E objetos dessas classes. Então você pode entender que a classe é um projeto, é uma planta de uma casa, e as casas construídas com essa planta, com essa mesma planta, são os objetos. Então a classe é meio que um projeto de objeto, né?
e os objetos são as coisas que foram construídas em cima daquele projeto. Então, um sistema orientado a objeto é um sistema que tem vários objetos que interagem entre si, tá? Por que aprender orientação a objeto? Já expliquei que faz o sistema ser reutilizável, extensível, de fácil manutenção. Tem várias linguagens que utilizam orientação a objeto, tá? Os principais problemas em aprender linguagem orientada a objeto, os principais problemas em aprender uma linguagem orientada a objetos sem saber orientação a objetos são... Tá, então se você quiser aprender Java, por exemplo, e você não entender que é orientação a objeto, ou se quiser entender qualquer outra coisa, você vai ter problemas. Porque você precisa entender essas regras do paradigma para você poder estudar uma linguagem. Entendeu? Então, se você não sabe essas regras de orientação a objeto, seja para qualquer coisa que você for estudar orientado a objeto, você vai ter dificuldade para entender um outro programa. Você vai ter dificuldade, seu código vai ser feio, vai ser esquisito, vai ser difícil para você depurar, para você reutilizar o código, e você vai estar perdendo tempo na real porque você vai sempre estar batendo em problemas que você não vai ser nem capaz de idealizar uma solução. Então, gente, estude orientação a objeto, que para a carreira de qualquer pessoa que vai trabalhar com análise de sistemas, seja como gerente, seja como programador de banco de dados, qualquer coisa que você for trabalhar com sistema, você vai se esbarrar nesse paradigma. Então, estudem, tá? Então a gente tem vários ganhos aqui, depois vocês podem ler com mais tempo, né, sobre objetos, facilita a reutilização, a arquitetura de software, a gente pode fazer coisas mais complexas com isso, falando de novo do design patterns que a gente pode utilizar também, e é isso, paradigma único, permanentar, esse aqui eu meio que já expliquei. Então facilita a questão da reutilização, né, de software, de componentes de software, utilizando o encapsulamento, que eu já expliquei o que é os componentes meio que esconderem, né, a complexidade das coisas e você poder utilizar de uma maneira bem simples, mesmo sabendo que, mesmo tendo a complexidade ali dentro, você não precisa saber todos esses detalhes para poder utilizar. Reutilização, tem a questão da estabilidade. E é isso. Aqui eu coloquei algumas informações para a gente conseguir meio que reafirmar alguns contextos ali do que a gente foi explicando. Mas basicamente o mundo orientado a objeto é isso. Então, de forma resumida, é um paradigma que você vai enfrentar em tudo que você for programar, principalmente na data de hoje, nos tempos de hoje. Não existe um novo paradigma em linguagem de programação, então você vai estudar com isso, vai trabalhar com isso, seja para você produzir jogos, para trabalhar com frameworks, para tudo você vai se esbarrar com isso. Então, estudem. Tem muitos detalhes que a gente vai trabalhar durante a nossa disciplina, então eu peço para que vocês prestem atenção nesses detalhes, tá? Tem muita coisa que vocês entendendo essas regras, né, que o paradigma faz, essas regrinhas dentro do sistema orientado a objeto, dentro do paradigma orientado a objeto, vai te dar uma visão muito grande para você conseguir resolver problemas. Então, às vezes, para você resolver um problema, você precisa sobrescrever um método. Mas se você não sabe o que é sobrescrever um método, você não consegue ter essa visualização. Então, peguem com carinho esse tema, essa disciplina, e caso tenha algum problema, por favor, me chamem, tá? A ideia é essa. Nas próximas aulas eu vou tentar montar algumas coisas para a gente começar a trabalhar de uma maneira mais, vamos explicar, de fazer, né, programar algumas coisas. Então eu vou ver se consigo fazer algumas coisas mais automatizadas, tá? E eu vou trazendo para vocês irem analisando e enfim. Caso tenham algum questionário, alguma coisa, algum comentário sobre a forma que a gente vai conduzindo as disciplinas, podem me mandar pelo chat aqui do próprio Moodle. Eu vou ficar muito feliz em escutar o que vocês têm para dizer para mim. E é isso. Espero que a gente consiga
voltar o quanto antes ao contexto presencial, tá? Mas independente disso, estudem que isso vai ser importante para a vida de vocês, tá, galera? Então não deixe essa oportunidade escapar. E caso tenha algum problema, me chamem, beleza? É isso aí, um abração, gente, e até!